Meus amores, é uma boa tarde e vou soltar para vocês os sonhos, vou soltar Santas Escrituras. Vou soltar o sonho que eu tive com Jesus. Vou soltar Santas Escrituras, é porque eu tô me lembrando aqui dos versículos, né, para soltar para vocês. Eu vou soltar alguma parábola de vocês, depois eu solto o sonho, tá bom? No final do vídeo eu solto o sonho. Glória a Deus. Bora lá? A parábola da grande ceia. Essa parábola aqui, ela é muito assim... É para que vocês compreendam. Se vocês prestar bem atenção, vocês vão entender 2 ou 3 coisas nessa parábola aqui de Cristo. Porque Cristo não podia abrir a boca dele abertamente, entendeu? Ele tinha que abrir a boca dele por parábola para que se cumprisse o que estava escrito o que estava escrito é do profeta Isaías através dele. Ele tinha que abrir a boca dele por parábola, ele não podia abrir abertamente. Bem que ele deixou muitas coisas bem assim explicitamente, né, para que a gente compreenda, né? Ó. E ouvindo isto, uns dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que come pão no reino de Deus. Nós vamos chegar a fazer isso se nós, no dia do arrebatamento, nós subirmos com ele. Se nós subirmos com ele, pode ter certeza que nós sentaremos na mesa, né? Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Esse certo homem está se referindo a ele, que ele não podia abrir a boca dele sem ser por parábola, entendeu? Para que vocês compreendam. Porém, ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. O que é que nós somos de Cristo? Mesmo nós somos convidados. Glória a Deus, né? E a hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: Vinde que já tudo está preparado. Por isso que tem pessoas que se levantou nesse tempo para falar justamente que Cristo está voltando. Cristo está às portas, ele quer o quê? No céu já está tudo preparado. Tá faltando o quê? Só a gente fazer o quê? O convite às pessoas. Vamos convidar essas pessoas para participar dessa grande ceia com Cristo no céu, né? O versículo 17 que eu vou ler para vocês, vocês prestem atenção. E a hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: Vinde que já tudo está preparado. O versículo 19. E todos a um começou a recusar-se, dizendo: O primeiro comprei um campo e importa vê-lo. Rogo-te que me haja por ter recusado. As pessoas, o que? A gente está chamando... Nós estamos chamando o povo evangélico que ele fique aguardando por Cristo.
se santificando a Cristo. E os que não são evangélicos, os incrédulos, né? Incrédulo porque se não aceita Jesus, né? O sacrifício está estendido por ele, mas ele ainda não aceitou, ainda não colheu, né? Então, a gente está convidando essas pessoas, mas presta bem atenção nesse versículo, mais para frente, ó. Nós estamos convidando, chamando vocês que vocês aceitem o sacrifício de Cristo para que vocês participem de uma festa que vai ter no céu, a festa das bodas do Cordeiro, as festas da ceia do Cordeiro e também das bodas do Cordeiro. Eu vou fazer essas duas parábolas juntas para vocês, para que vocês compreendam muito mais ainda. E outro disse-lhe: comprei 5 juntas de boi e experimentá-lo. Rogo-te que me seja por ter recusado. Estamos convidando as pessoas para que elas se voltem para Deus, que elas se voltem para Cristo, que Cristo está voltando para pegar um povo redimido na face da terra. Continuando. E outro disse: casei e, portanto, não posso ir. Todos recusando a palavra de Deus, todos recusando os convites de Deus. Deus convidou o quê? Deus convidou tanto para participar da ceia dele, como ele convidou para as festas das bodas do Cordeiro. Ainda vou chegar lá, tenha calma. Isso aqui é tudo pro dia da vinda dele, entendeu? Então, voltando, aquele servo anunciou estas coisas ao seu senhor. Tá vendo? Seu senhor é o nosso Messias. E aquele pai de família, indignado, disse aos seus servos: saí. Tá vendo? A gente tá chamando o quê? Dizendo para vocês aceitarem Jesus. E a gente está chamando vocês para que vocês vigiem os caminhos de vocês perante a Deus. Porque Cristo está vindo pegar um povo na terra para participar de uma ceia, para participar das festas das bodas do Cordeiro. Continuando. Mas olha o que está acontecendo. Ele está se indignando. Ele está se indignando. Mesmo por que ele está se indignando? Porque as pessoas estão ouvindo, mas estão fazendo de conta que ele não está falando. As pessoas querem que ele apareça pessoalmente para ele, para poder chamar eles. Não é bem assim que funciona. O convite está nas Santas Escrituras. A gente está abrindo a boca e está falando o que está escrito. Cabe vocês escutar e colocar em prática, né? Ainda vou ler um pedacinho da palavra para que você esteja preparado, vigilando, esperando por ele. Ó. E aquele pai de família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pela rua e bairro das cidades, trazei aqui os pobres, aleijado, manco e cego. Vocês se lembram daquela passagem de Lázaro? Aquele homem mendigo, vive lá na porta, daquele homem rico? Preste atenção, que agora no arrebatamento muitas dessas pessoas vão direto para o reino do céu. Está aqui escrito. E disse o servo: Senhor, feito estas coisas, mandastes, porém ainda há lugar. Ele está juntando as pessoas na face da terra, mas ainda sobra canto. Está precisando de mais gente. Por isso que eu convido vocês, para que vocês acolham o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. E que vocês fiquem firmes e fortes com Ele. Para que nós, assim que Ele vir, nós saímos dessa terra, né? Para que não fique pagando tribulação. Sem dizer que ainda tem aqueles dias difíceis que vai ser o dia da vinda dele. Esse mundo vai ficar num verdadeiro caos, né? E disse o servo: Senhor, feito estas coisas, mandaste. Senhor, feito está como mandaste, porém ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e
valedas e forças aos entrar para que a minha casa se encha. Você está vendo? Como, ó, aqui também está repetindo casa, casa também. Casa representa o que? Templo, né? Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foi convidado provarão a minha ceia. Terminou a parábola. Ele diz que nenhum que nós estamos convidando para vocês participar das festas, para participar da ceia de Cristo, nenhum que nós estamos convidando vocês vão participar. Por quê? Porque não deram ouvido. Vão ser tirados da terra, mas não deram ouvido. Por isso que não vai para onde ele está, né? Por isso que eu digo, aconselho a vocês, comece a caminhar com Cristo. Comece a caminhar com Cristo, que Cristo está para fazer uma grande colheita na terra. Que é a colheita de quê? Do arrebatamento. Ó, deixa eu ler essa, onde foi? É Apocalipse, ó, vocês me perdoem. É Lucas 14. Lucas 14, é a parábola, começa no versículo 15, termina no versículo 24. Tá bom? Agora bora pra... Eu queria falar com vocês também sobre a parábola. Glória a Deus. Eu já soltei pra vocês, mas vou soltar novamente. Porque aqui ele tá chamando o povo ao quê? Ele tá chamando o povo ao arrependimento. E não é só ele, não. A rainha do sul e também os homens de Nevi. Nessa geração que nós estamos, eles estão chamando o povo reconciliamento. Eles estão chamando o povo para que o povo se arrependa, para que o povo não passe por certas coisas que o povo passou. Que o povo vai passar, né? Que passou não, vai passar, né? Que isso aí são os inícios das dores de parto, né? A dor do parto é a pior que existe. A dor do parto é a hora de ter, a pior que vai acontecer, né? Só vocês captar a mensagem que eu tô entregando a vocês. Dores, as dores que tá tendo em redor do mundo inteiro, para nós ver, elas o quê? Elas não são graves igualmente a dor do parto. A dor do parto é a pior. Cujo eu sempre tô falando para vocês os meus sonhos, entendeu? São sonhos de alerta, que é as visões que ele me concede, né? Portanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também o Filho do Homem será para essa geração. O sinal para nós é Jesus, o sinal para nós é o Messias, o Cristo. Se vocês creem nele, vocês serão salvos. Se vocês renunciar tudo para estar com ele, vocês serão salvos, né? A rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e as condenarão. A rainha do sul já está no meio de vocês. Por quê? Porque nós estamos vivendo no livro do Apocalipse. A vinda de Cristo, pelo que eu li no livro do Apocalipse, é no sexto selo. No sexto selo. O sexto selo, para terminar, né? Tá bem pouquinho, né? Glória a Deus. Bora pra cá. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenarão, pois a terra do confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. O Messias, o Cristo, né? Glória a Deus. Último versículo. Os homens de Nevi se levantarão no juízo com esta geração e as condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonas, mas aqui está quem é maior do que Jonas. Os homens de Nevi já estão no nosso meio também. Eles estão nas internet fazendo o jornal, né? Como Cristo mesmo disse. Deixa eu ver se eu pego aqui para soltar para vocês. Acho que tá mesmo em cima.
Tô lendo aqui pra ver se é, viu? Na vinda de Cristo, Cristo vai cobrar. Na vinda de Cristo, né? Quando Cristo vir pra terra, Cristo vai cobrar muitas coisas da humanidade. Cristo vai cobrar muitas coisas da humanidade numa geração. Preste atenção, ó. Para que desta geração, ó, é Lucas 12, versículo 50. Preste atenção que aqui Cristo vai dizer que, para que vocês compreendam e vocês entendam, ó. Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado. De todos os crimes que aconteceu desde a fundação do mundo, né? Então, ele vai requerer dessa geração, do arrebatamento. Presta bem atenção. Por isso que eu digo, quem dera se as pessoas se arrependessem, né? Se livrava dessa sentença. Mas vamos embora continuando lendo a leitura, ó. Desde o sangue de Abel até ao sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Aquele templo é em Israel, tá só o muro da lamentação erguido. Entendeu? Assim vos digo, será requerido desta geração. Glória a Deus, tá vendo aí? Mesmo, mas não foi os antepassados que fizeram isso? Sim, mas Cristo não vai vir nos antepassados. Cristo vai vir no futuro, que é o que nós estamos... É justamente no tempo que nós estamos vivendo. Na nossa geração. Dessa geração, dessa geração que ele vai requerer todos os sangue, entendeu? Ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmo não entrastes e impede os que entram. Glória a Deus. Por isso que eu digo, esse versículo aqui de baixo é para o quê? É para aquelas pessoas que estão conduzindo ovelhas. Porque, preste atenção nesse versículo aqui, ó. Vós mesmo não entrardes e impede os que entram. Muitas pessoas estão na casa de Deus procurando a porta do céu, procurando o caminho do céu, entendeu? Mas aqui tá dizendo esse versículo aqui, ó, que nem eles entram, ainda impede a entrada dos outros. E disse-lhe ele isto, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, armando-lhe ciladas e procurando apanhar da sua boca alguma coisa para o acusarem. Eles sentiram um ódio tão grande dele que eles disseram, eu vou fazer de tudo para eles falar alguma coisa para poder matar ele. E eles fizeram, né? Eles fizeram. Encerra essa parábola. Eu comecei do versículo... Qual foi o versículo que eu comecei? Não tô nem lembrando. Comecei do 50 e fui até o 54. Mas só que essa parábola é enorme de grande. Ela começa no 37 e vai até o 54. Mas eu li só do 50 até o 54, entendeu? Porque eu tô explicando algo pra vocês, né?
como eu tô falando com o ímpio, pro ímpio se arrepender, olha o peso que tem sobre as minhas costas de eu estar conversando com vocês, chamando vocês ao reconciliamento. Ou então, se eu me calar, se eu chegar e não falar mais, eu parar de chamar vocês ao reconciliamento, parar de chamar vocês para que vocês se voltem para Deus. Olha o peso que tem nas minhas costas. Aqui tá falando justamente dos pastores, mas aqui também tem do ímpio, ó. E ele vem a ti como eles vêm a ti como o povo costumava vir e se sentar diante de mim. Glória a Deus. Como o meu povo, e ouvir as tuas palavras, mas não as põe em prática, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua alvareza. E diz o quê? Que as palavras são bonitas, são maravilhosas, mas o quê? Ele está dizendo que não a põe em prática, né? Vocês dizem que uma palavra de Deus, ela é a água da vida, ela é pura, pura e verdadeira, né? Mas continuando, sobre o que? O profeta que está com vocês até o dia da vinda dele. Aqui nesse livro aqui é Ezequiel 34, eu vou falar dele agora. Preste atenção no que ele vai dizer, ó. Ezequiel 34 e o versículo 33, que fala de uma pessoa que vai ficar com vocês até o último dia. Preste atenção. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Vocês sabem que quem está para vir é Cristo, né? Qualquer momento Cristo pode aparecer. Qualquer momento ele pode aparecer. Mas quando vê isto, eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Glória a Deus. Você está vendo aí? Cristo tinha o quê? Que levantar alguém para falar com vocês antes da vinda dele. Para que chame o povo ao reconciliamento. Para que chame o povo, para que o povo se volte para Deus, né? Encerrei para vocês aqui. Bora para outro. Eu vou já ler para vocês a parábola do ímpio. Pera aí, deixa eu só passar lá mais algo para vocês. Tá pronto, já cheguei, glória a Deus. Ó, isso aqui é porque eu solto esse versículo porque eu solto os meus sonhos. E aqui em Jeremias 23 e o versículo 28, tá dizendo que aquela pessoa que tem sonho, ela não pode guardar não. Ela tem que soltar para vocês, que é de alerta para vocês, é alerta para todos nós. Porque um pastor chegou para mim e disse assim, não, isso é alerta para ti, não é alerta só para mim não, um sonho, quando é de algo que ainda vai acontecer, não é de alerta só para uma pessoa, não é de alerta para todos, entendeu? Principalmente aqueles que estão procurando a porta do céu, né? Ó, o profeta que tem um sonho, conte o sonho, aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade. Cristo deixou muito bem explicado que essas pessoas que têm sonho, ela é um profeta. E ele está dizendo que o profeta que tem um sonho, ele tem que contar. E a palavra dele tem que ser dita com a verdade. Uma coisa Deus explicou para vocês, que as pessoas que têm sonho, elas são profetas. E aquelas pessoas que têm sonho, elas são profetas, e algo também que ele está dizendo. Aquele que tem a minha palavra, fala a minha palavra com a verdade. Então, mais algo que eu vou soltar, mais outro versículo aqui mesmo para vocês, ó. Agora o versículo é o versículo 22, que até isso ele vai requerer da gente, ó. Mas se estiver estando nos meus conselhos, então teria feito o meu povo ouvir as minhas palavras e o teria feito voltar do seu mau caminho e da maldade das vossas ações. Deus está dizendo aqui, está deixando bem explicado, se a gente estiver fazendo a vontade dele,
a gente consegue fazer que o povo escute o que está escrito nas Santas Escrituras e que se volte para ele, se a gente estiver andando de acordo com a vontade de Deus, entendeu? Glória a Deus. É um versículo que eu li aqui, ele é maravilhoso. Porventura, sou eu Deus de perto? Diz o Senhor, e não também Deus de longe? Com certeza. Tanto tá na terra como tá no céu, né? Glória a Deus. Eu estarei com vocês mais um pouquinho de tempo. Vou ler esse versículo que fala justamente sobre isso, ó. Jeremias 17, o versículo 9. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz da alegria, a voz do esposo e a voz da esposa. Primeiro, ele vai fazer o que? Cessar. Que é cessar a palavra de Deus. Agora no arrebatamento ele faz cessar. Não vai ter ninguém no meio do mundo pregando a palavra de Deus e nem tão pouco nas internet falando de Deus para vocês, não. Porque tá escrito, tá profetizado, tá para se cumprir. Esse aqui ainda não se cumpriu ainda não, mas tá próximo a se cumprir. Basta Cristo vir, ó. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que farei cessar neste lugar, perante os vossos olhos e em vossos dias, a voz de gozo e a voz da alegria. A voz de gozo, a voz de Cristo, né? A voz de Deus. A voz da alegria é a voz do povo dele, que fica falando, anunciando a vinda dele, anunciando que tem que ter arrependimento, tem que ter transformação de vida. Essa é a voz da alegria. A voz do esposo e a voz da esposa. A voz do esposo você já sabe de quem é, né? Que é a voz de Cristo. E a voz da esposa você já sabe de quem é, né? Que é a nossa voz, né? Pronto. Já encerrei esse daqui pra vocês. Bora pra outro. Primeiro tu lê versículos assim... É porque já estão marcados que é pra mim ler, que eu já li, entendeu? Eu já fiz vídeo a respeito desses versículos. E como tá entrando pessoas novas, eu tô soltando pra vocês, entendeu? Para que vocês, o que? Escute, vocês compreendam. Aqui é sobre a Babilônia, sobre o tempo católico. Depois eu vou fazer mais vídeo falando sobre o tempo... Glória a Deus. Sobre o tempo católico. Sobre o tempo católico. Glória a Deus. Vou agora soltar uma parábola inteira para vocês. A parábola de Cristo. Semeador. Por que a parábola do semeador? Vixe, ela é grande, glória a Deus. Por que eu vou fazer a parábola do semeador? Porque semeador é aquelas pessoas que semeiam a palavra de Deus, né? Ó. Outra vez começou a ensinar junto do mar e ajuntando-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar. Porém, todas as multidão estavam em terra, junto do mar, glória a Deus, e ensinava-lhe muitas coisas por parábola, e lhe dizia na sua doutrina. Tá vendo como a palavra de Cristo ela é uma doutrina? E dizia na sua doutrina. Ouve, eis que saiu o semeador e semeou, e aconteceu que,
semeando ele uma parte da semente caiu junto do caminho, então ouviram as árvores do céu e comeram. E outro caiu sobre pedregais, onde não havia boa terra, e nasceu logo depois não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e como não tinha raiz, secou-se. Essas que foram plantadas, né, já morreu, né? Glória a Deus. Por quê? Porque não são boas terras, né? E outras caiu entre espinhos e crescendo os espinhos o sufocaram e não deu fruto. E outros caiu em boa terra e deu fruto, glória a Deus. E vigou e cresceu, e um produziu 30, outro produziu 70, outro produziu 100, glória a Deus. Disse-lhe: quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, glória a Deus. Continuando. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os 12 interrogaram-no acerca da parábola e disseram-lhe: a nós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas outros que estão de fora, está de fora todas estas coisas se dizem por parábola, glória a Deus, para que vejam e não percebais, e ouvindo ouça e não entendam, para que não se convertem e lhe sejam perdoados os seus pecados. Primeira coisa que eu vou dizer a você: nós só somos limpos, purificados dos nossos pecados se nós escutar a palavra de Deus, nós escutar ela, para que deixe ela penetrar em nós, para que Deus perdoe as nossas falhas, os nossos pecados, né? O que está nesse versículo aqui, nós só consegue ser curados se a palavra de Deus entrar em nós somos libertos. E disse-lhe: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Glória a Deus. E que semeia a palavra. E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vê logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Eu vou dizer, aqui tem coração, mas é nos nossos pensamentos, entendeu? E da mesma forma, os que recebem a semente sobre pedregais, os quais ouvem a palavra, logo com prazeres a recebem. Eu repito isso aqui. Os quais ouvem a palavra, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não tem raiz em si mesmo, antes são temporários, depois sobrevindo tribulação aos
perseguiram por causa da palavra, logo se escandalizaram. Glória a Deus, é verdade, é o que está acontecendo, né? As pessoas estão se escandalizando por causa das coisas que estão acontecendo dentro da casa dele. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos e quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo, os engano da riqueza e as ambições de outras coisas entrando sufoca a palavra e fica infrutífera e fica infrutífera. Infrutífera é porque as pessoas não dão mais fruto, né? Glória a Deus. Último versículo dessa parábola. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e aceitam e dão fruto, 30, outro 70, outro 100 por um. A gente planta um grão numa pessoa, aquela pessoa colhe e dentro dela fica uma árvore linda, né? E aquela pessoa começa a se germinar, né? Começa a dar fruto. Começa a dar fruto também, entendeu? De um fruto produz o que? 30, 70, 100. Glória a Deus, é bom, né? Glória a Deus. E disse-lhe: vem porventura a candeia. Aqui é a parábola da candeia. Depois eu solto ela pra vocês, tá bom? Porque esse vídeo já tá grande, eu vou encerrar ele. O que eu tenho pra dizer pra vocês dessa parábola da candeia? Nós somos o quê? Nós que pregamos a palavra de Deus, nós somos semeador. Vocês são o quê? As pessoas que recebem a semente, mas o quê? Com os prazeres do mundo, as coisas que o mundo oferece a vocês, logo vocês tiram ela da cabeça. Logo vocês colocam outras palavras, outras coisas na mente de vocês. E aquela cujo para trazer a salvação da tua alma, vocês botam de lado. E cujo algo que não serve de nada para a tua alma, tu acolhe, entendeu? E essas pessoas são o que? Elas são sufocadas, entendeu? Elas vivem, mas o que? Vivem sufocada, entendeu? E encerrei para vocês. E a boa terra que a gente produz, a gente coloca um fruto na pessoa. Aí a pessoa, sendo uma boa terra, ela colhe, né? Começa, de repente ela começa a dar fruto. Começa a dar logo por 30, 70, depois dá 100, glória a Deus. E Deus se agradando, né? Porque o Evangelho de Cristo, ele é o que? Ele é semeadura. O Evangelho de Cristo é semeadura, pra gente semear ele. Ele não é para ficar acolhido dentro da gente, entendeu? A gente pega aquele grão, mas é justamente pra gente passar para os outros. Que isso é o que? É os semeadores. Eu dei o grão para uma pessoa. Como é que a pessoa colheu e a pessoa já vai dar 30, 70, 100? A pessoa também tem que... Ela colheu, ela começou a fazer a vontade de Deus, ela começa a dar fruto. Entendeu? Esse é o verdadeiro reino do céu, entendeu? Não religião. Religião é aquelas coisas que estão dentro das igrejas, se apacentando a si mesmo. Religião são isso. É pregação, salvação de reino, falando do reino do céu, é desse jeito. Tá certo que a gente tem um templo assim pra gente se congregar, cear, cantar, adorar a Deus, tá entendendo? Mas o reino do céu, ele é assim. A gente produz um grão dentro da pessoa e aquele grão ele vai crescendo. E quando ele cresce, ele começa a dar fruto, entendeu? A gente coloca só um grão dentro de uma pessoa e aquela pessoa colhe e aquela pessoa começa o quê? Crescer. De repente aquela pessoa é uma árvore linda, ela começa a se encher de fruto. Primeira carga ela dá 30, a segunda carga ela já dá 70. Na última carga né, ela dá 100. Glória a Deus, pra vocês verem, né? É o que eu tenho pra dizer pra vocês. Nós somos o que? Semeadores. Todos nós na face da terra que colhemos um grão. Um grão a gente colheu da palavra de Deus. E esse grão o que? Ele ficou
grande dentro da gente. E a gente já começa o quê? Dar fruto, entendeu? Essa que é a palavra de Deus. Esse que é o quê? O ministério de Cristo. O ministério de Cristo é de semear. Vocês veem que ele diz que ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Porra, então nós temos que o quê? Nós temos que ser semeador, entendeu? Pronto, encerrei essa parábola para vocês. O semeador. Semeador que semeia a palavra de Deus. E sai o quê? Aqui eu tenho uma parte, né, que fala que Cristo, no dia do arrebatamento, Cristo manda os anjos pegar a gente, né, para poder nos pagar o jornal que nós estamos fazendo na internet, né? Porque esse é um jornal, nós estamos publicando a palavra de Deus, chamando o povo ao arrependimento e dizendo que Cristo está voltando, contando os sonhos, as visões, nós estamos fazendo o quê? Algo pelo reino do céu. E isso vai ser o quê? No dia do arrebatamento, isso vai ser cessado, isso vai ser o quê? Cada pessoa vai receber o que Cristo prometeu, entendeu? A minha salvação já está de bom tamanho, né? O que me interessa, a minha salvação está perto de Cristo, né? Meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. E obrigada por vocês assistir o vídeo, curte o vídeo, comenta e compartilha. Pode botar uma boa tarde, uma boa noite, o que vocês almejar, né? Menos coisas em lista, né? Então, porque se a gente não falar, né? Tem pessoas que estão entendendo. Eu não respondo, eu só boto um coraçãozinho nos comentários que as pessoas fazem. Porque o que o Cristo me concedeu para me fazer não é para falar só com uma religião, é para falar com duas não, é 3 religiões. A primeira casa é o templo católico, a segunda casa é o templo evangélico, a terceira casa as pessoas que estão procurando o reino do céu. Então é 3 ministérios que, pelo que eu entendi, que ele chegou para mim e disse assim, cadê? Eu fui sair mostrando 3 casas, então tem 3 ministérios que é dele, que eu tenho que dar de conta, entendeu? Eu tô entendendo os meus sonhos, entendeu? As minhas visões, ele me dá um conhecimento, entendeu? E o que é que eu falo para vocês? Vocês que são evangélicos, vocês que amam a Deus, se santifica. Nós temos que ter santificação para quando ele vir, ele levar nós. Porque sem santificação ninguém vai ver a Deus. Ninguém, entendeu? E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. E ele é santo. Ele é santo. E mais algo que eu vou dizer a vocês. O nome Eternidade é santo. Porque eu já li e já fiz até vídeo para vocês. Então, é santo, as pessoas já também têm que se santificar para ir para o céu. Tem que se santificar para estar o quê? No jardim do Éden, porque saiu de lá por causa de pecado. Voltará para lá com pecado? Não volta. Nem com pecado, nem tampouco com vaidade. Deixa tudo de lado. Mesmo tu sempre fala sobre isso, porque Cristo me mostrou e tem escrito nas Santas Escrituras que a gente vai herdar a nossa vaidade. Deus me livre, está repreendido. O inimigo herdou o inferno por causa da vaidade dele. Jamais eu quero herdar a vaidade. Eu quero herdar o reino do céu, entendeu? O que foi preparado desde a fundação do mundo para nós, entendeu? Não tormento eterno, entendeu? Tormento eterno jamais está repreendido. Então, meus amores, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.